Olá pessoal, tudo bem? Começa agora mais um Panorama TVC. E aqui você acompanha tudo o que acontece na Câmara Municipal de São José do Rio Preto e também confere entrevistas de interesse da população. E no programa de hoje você vai ver como foi a audiência pública realizada aqui na Câmara Municipal, que debateu a preservação da estação ecológica e a floresta do Noroeste Paulista. O vereador João Paulo Rilo, que convocou a audiência, fala com a gente ao vivo sobre esse assunto daqui a pouquinho. E teremos também no programa de hoje uma entrevista sobre as pesquisas que estão sendo realizadas pela Unesp de Rio Preto sobre as novas variantes do coronavírus. Mas a gente começa o programa de hoje conferindo as propostas, os projetos de lei que foram protocolados na Câmara de Rio Preto nos últimos dias. E quem traz as informações para a gente é o jornalista Matheus Camargo no Boletim Legislativo em Pauta. Olá, eu falo agora sobre as propostas que foram protocoladas aqui na Diretoria Legislativa da Câmara Municipal de São José do Rio Preto na última semana. A primeira proposta é do vereador Bruno Moura, do PSDB, que é um projeto de lei que dispõe sobre a instituição do Programa de Integridade nas empresas contratadas pela administração pública do município. O outro projeto protocolado é de autoria do vereador Jorge Menezes, do PSD. Ele acrescenta o parágrafo único ao artigo 110 da Lei Complementar 649, de 5 de janeiro de 2021. O vereador quer que, a partir de agora, os condomínios sejam obrigados a implementar hidrômetro individualizado nas novas edificações prediais. Também foram protocoladas 120 indicações, 8 moções e 59 requerimentos. Todas as propostas podem ser consultadas no site do Poder Legislativo, www.riopreto.sp.leg.br. Matheus Camargo para a TV Câmara, o canal do Legislativo. Tá, então, gente, lembrando que você pode conferir a íntegra de todas as propostas em tramitação aqui no Legislativo no nosso site, que é o riopreto.sp.leg.br. E a Câmara Municipal já arrecadou mais de 0,5 tonelada de alimentos para a campanha Dose de Solidariedade. As doações irão ajudar famílias que passam por dificuldades neste período de pandemia do coronavírus. Vamos conferir as informações com a repórter Jaqueline Casanova. A Câmara Municipal de São José do Rio Preto entregou mais 200 quilos de alimentos para a campanha Dose de Solidariedade, promovida pelo Fundo Social. Os alimentos serão destinados às famílias da cidade que passam por dificuldades neste momento da pandemia da Covid-19. No total, em 2 semanas, o Legislativo já arrecadou mais de 0,5 tonelada de alimentos. 200 quilos já foram destinados ao fundo e outros 200 quilos de alimentos foram doados aos funcionários terceirizados que prestam serviço na Câmara Municipal e necessitam também do auxílio alimentar. A presidência, a mesa diretora, tiveram uma preocupação muito grande de se engajar ao programa do governo, né, do executivo, do prefeito Edinho, para poder estar arrecadando nesse momento de tanta dificuldade. Muitas famílias desempregadas, necessitadas. A pandemia tem afetado muitas famílias. Então, foi uma preocupação da presidência e da mesa diretora, engajado com todos os servidores que também têm participado de arrecadação, além de aberto à comunidade. E, por sinal, continuamos recebendo, é extremamente importante isso. E vamos fazer nossa parte no que pudermos ajudar. Para nós é uma grande satisfação ser útil à comunidade e a toda a população, né? A necessidade é muito grande e a gente vê que ainda vai demorar um pouquinho para se normalizar. A Câmara continua como ponto de arrecadação e quem puder colaborar com a campanha Dose de Solidariedade pode deixar sua doação na recepção da Câmara Municipal, que fica na rua Silva Jardim, 3357, no centro, ao lado da Prefeitura.
Tá aí, gente, importante ajudar quem mais precisa nesse período. Como disse a reportagem aí, se você quiser fazer a doação de alimento, é só deixar aqui na entrada da Câmara de Rio Preto. E já que estamos falando de solidariedade, as noites já começam a ficar mais frias nesse período e os riopretenses se mobilizam para as doações para a campanha do agasalho. A repórter Mariana Dyer tem as informações. O Fundo Social de Solidariedade de São José do Rio Preto lançou a campanha do Agasalho 2021. Com o tema Mais Coração, Menos Frio, a ação tem como objetivo coletar doações de roupas, calçados, cobertores e peças de inverno. Em razão da pandemia, as doações devem ser entregues limpas e embaladas, como explica a presidente do Fundo Social, Maria Elza Araújo. Nós teremos, por causa da pandemia, um único ponto de arrecadação, que será aqui na sede do Fundo Social de Solidariedade. Então, quem quiser participar, traga a sua doação até aqui no Fundo Social, devidamente embalada e já separada em masculino, feminino e infantil. Nós aceitamos as doações de roupas, sapatos, cobertores, edredons, novos ou usados, mas tudo em bom estado. As entidades sociais beneficiadas são os postos do Centro de Atenção Psicossocial e Centro de Referência de Assistência Social, albergue noturno, instituições de longa permanência de idosos ou asilos e as entidades assistenciais que necessitarem. Nós encaminhamos as doações para as pessoas que cuidam das entidades e associações. São pessoas que vão estar recebendo em situação de vulnerabilidade. Isso é muito importante, essa doação. E é uma campanha que deixa feliz tanto quem doa, muito mais quem recebe. A coleta termina no dia 31 de julho. A sede do Fundo Social fica na Rua Pedro Amaral, 3578, na Vila Ercília. Mais informações pelo telefone 3214-9010. Legal, gente, tá aí então. Bom, e a vacinação contra a Covid-19 para pessoas com comorbidades e doenças pré-existentes foi ampliada para uma nova faixa etária, né? No estado de São Paulo, o cronograma do mês de maio vai incluir pessoas dos 45 aos 49 anos. E, além disso, o governo paulista divulgou a retomada da vacinação de gestantes, que tinha sido suspensa aí por uma orientação da Anvisa. Vamos conferir os detalhes. A vacinação contra a Covid para pessoas com comorbidades e deficiências permanentes ganha nova etapa ainda este mês. O governo do estado de São Paulo anunciou que a partir do dia 21 de maio começam a ser vacinadas pessoas deste grupo que tenham entre 45 e 49 anos. Nesse perfil devem ser imunizadas em território paulista 695 mil pessoas. Novidade também para a vacinação de grávidas e mulheres que deram à luz nos últimos 45 dias. O governo do estado anunciou a retomada da vacinação para esse grupo a partir do dia 17 de maio. O cronograma para essas mulheres foi revisto depois que a Anvisa recomendou a suspensão da vacina AstraZeneca para esse grupo. A nova data foi definida para São Paulo diante da disponibilidade de doses da Coronavac e da Pfizer. Tá, então, gente, vacina no braço, é isso aí. Bom, e o Panorama TVC faz um breve intervalo e, na sequência, a gente entrevista as doutoras, pesquisadoras, virologistas Cíntia Bittar e Paula Reihal. Elas vão falar sobre a pesquisa com as novas variantes do coronavírus aqui em São José do Rio Preto. É na sequência. Você conhece o site da Câmara de Rio Preto? Aqui você encontra todas as informações do Poder Legislativo. Projetos, leis, notícias, vídeos, tudo o que acontece na Câmara está online. Inclusive a Ouvidoria e o ESIC, que é um canal de acesso à informação.
A aba Transparência é uma ponte direta entre o cidadão e o poder legislativo. Documentos, relatórios e demonstrativos podem ser disponibilizados ao munícipe. Já na ouvidoria, você pode fazer sua reivindicação ou emitir uma opinião. É só clicar nos ícones coloridos correspondentes. Ainda é possível se manifestar pelas vias tradicionais, enviando correspondência, e-mail ou comparecendo pessoalmente. É a Câmara de Rio Preto, mais perto de você. O título NET veio para deixar a vida do eleitor bem mais fácil. Dá para fazer tudo sem precisar ir para a rua. Casou e quer acrescentar o nome da esposa ou do marido no título eleitoral? Dá para fazer. Quer mudar o local de votação? Também tem como. Na página do TSE ou do Tribunal Regional Eleitoral de onde você mora, é só ir na aba Eleitor e Eleições, acessar Título Eleitoral, escolher a opção Tire seu título e então inicie seu atendimento remoto. Vamos falar sobre a diferença entre legislatura e sessão legislativa. Legislatura é o período durante o qual o legislador exerce as atividades para que foi eleito, ou seja, o tempo de um mandato. Na Câmara Municipal, o período de uma legislatura é de 4 anos. Já o termo sessão legislativa refere-se ao período de 1 ano. Assim, uma legislatura é composta por 4 sessões legislativas. Ok, gente, estamos de volta com o Panorama TVC e agora nós vamos falar sobre Covid-19, a pandemia que assola aí a humanidade. Isso porque a Unesp aqui de São José do Rio Preto, o IBILSE, né, tem um trabalho de pesquisa aí sobre nova variante do coronavírus. E sobre isso, vamos conversar agora com as pesquisadoras, virologistas, doutoras Cíntia Bittar e Paula Reihal. Elas estão aqui comigo no Zoom. Tudo bem, doutoras? Tudo, boa tarde a todos. Legal. Boa tarde. Muito obrigado por atender a gente aqui, para falar sobre esse trabalho de pesquisa. Eu começo com a doutora Cíntia. Doutora, faz um apanhado, o que exatamente as senhoras estão pesquisando? É uma variante, são mais? É uma variante específica aqui de São José do Rio Preto? Dá os detalhes para a gente, doutora. Obrigado mais uma vez. Boa tarde. Nós, aqui da Unesp de Rio Preto, nós fazemos parte de um grupo, né, que estuda variantes. É um subgrupo da rede coronaômica, né? E o nosso subgrupo do interior paulista é formado por laboratórios da Unesp de Botucatu, Unesp de Araraquara, USP Pirassununga, nós aqui em Rio Preto e a FAMERP também. Então, durante esse estudo, nós estudamos amostras de diferentes localidades, né? E nós investigamos as variantes que já estão circulando e também se existe alguma outra variante que possa ser um problema, né? Então, nesse nosso estudo, nós identificamos uma possível nova variante na região ali de Porto Ferreira, né, na cidade de Porto Ferreira, as nossas amostras eram de lá, e ela continha a mutação L452R, que nos chamou a atenção por ser a mesma mutação que é encontrada na variante da Califórnia e na variante indiana, né? Elas não têm relação a essa variante que a gente encontrou ali em Porto Ferreira, ela não tem uma relação de parentesco próximo com a variante da Califórnia ou a indiana, mas ela tem essa mutação que se sabe que tem uma importância por ter, ela pode reduzir a capacidade dos anticorpos neutralizarem esse vírus, o que é bastante relevante no cenário de vacinação, né? Legal. Doutora Paula, o Brasil tem feito o sequenciamento no número que se espera que se faça? A gente vê, por exemplo, a Inglaterra, são cerca de 5.000 sequenciamentos por semana lá. O Brasil tem feito esse trabalho para identificar rapidamente essas novas variantes? Então, o Brasil, a partir dessa iniciativa
da rede Corona Ômica, né? É uma rede nacional, onde são subdivididos em vários grupos do Brasil inteiro, com o objetivo de identificar novas variantes. No estado de São Paulo, nós temos, além da Corona Ômica, nós temos o Adolfo Lutz, que também está fazendo o mesmo trabalho, e o Butantan também tem feito o mesmo trabalho no estado de São Paulo. Mas isso fica muito aquém do que é necessário, porque nós temos uma extensão muito grande e o número de pesquisadores é pequeno para tentar cobrir todas essas variantes. Então, nós, como subgrupo, como a Cíntia explicou, nós estamos pegando somente o interior de São Paulo, algumas cidades do interior de São Paulo, nem todas a gente consegue, porque é uma técnica cara, é uma técnica que demanda muito trabalho e, mesmo assim, eu acho que necessitaria de uma cobertura maior. E doutora, como são escolhidas as amostras? É aleatório? É dependendo dos sintomas, talvez diferentes ali dos pacientes? Como é escolhido o exame, a amostra ali que seria sequenciada? Então, nós temos, inicialmente, dependendo da cidade, a gente faz uma amostragem da cidade e, se tiver, a gente tem um trabalho junto com a vigilância, onde ela também reporta para nós casos que, pós-vacinação, foram infectados ou reinfecção. Então, esses casos dão um alerta para que a gente possa sequenciar. Ou começou a ter um surto muito grande, um número maior, começou a aumentar muito o número de casos, que foi isso que aconteceu com Porto Ferreira. A gente viu um boom aí de casos e a gente, a partir de um rastreamento inicial, a gente foi buscar e conseguimos identificar essa nova variante. Que foi também o caso de Araraquara, me parece, né? Teve um surto ali, um boom, e aí foi identificada a variante lá, P1 de Manaus. Batatais, agora, hoje também me parece que entrou em lockdown lá, porque teve um surto inesperado ali, e, enfim, pode ser indício de uma variante também, doutoras? Ser um indício, teria que analisar, né? Batatais, ela está mais próxima da região lá de Ribeirão, e também acho que ela não é tão longe. Nós tivemos casos dessa nova variante Mococa, então elas são, acho que cidades próximas, pode acontecer, teria que analisar. Ela está sob, eu acho que é o pessoal do Adolfo Lutz ou da USP Ribeirão Batatais. Ok. Doutora Cíntia, sobre esse L452R que as senhoras têm pesquisado, qual a característica dele, o que difere do coronavírus tradicional aí que a gente já conhece? A L452R é uma mutação na proteína spike, né? Essas mutações que a gente fala bastante, né, que os pesquisadores costumam falar bastante, geralmente que são preocupantes, elas estão numa região da proteína spike que é responsável pela ligação do vírus na célula, né, permitindo que ele entre na célula. Então, e consequentemente, como essa região ela está exposta do vírus, né, é a região que é reconhecida por anticorpos. Então, essa mutação, assim como várias outras, né, que estão nas outras variantes, elas dificultam. No caso dessa, especificamente da 452R, ela dificulta, tem estudos mostrando que ela dificulta a ligação do anticorpo nela, dos anticorpos que existem. Por exemplo, a vacina ela não foi desenvolvida em cima dessa mutação. Então, os anticorpos produzidos para ela, pela vacina, não funcionam direito nessa mutação, né? Mas não quer dizer que não inative esse vírus. As vacinas ainda funcionam sim, existem estudos feitos mundialmente, só que ela reduz um pouquinho a capacidade de neutralização do vírus. Era até isso que eu ia perguntar para a senhora, acabou respondendo, se as vacinas que tem hoje, elas atuam, elas têm eficácia, não só contra o 452R, mas essas outras variantes que têm surgido, principalmente acho que essa indiana, que tem preocupado bastante, inclusive a OMS soltou um alerta de preocupação em relação a essa indiana. O que já se sabe dessa variante indiana, doutoras?
Os estudos ainda estão sendo feitos, né, sobre a variante indiana, o que se sabe é que ela se espalhou muito rápido pela Índia e agora está sendo introduzida em outros locais do mundo. E ela tem duas mutações, ela é chamada até de duplo mutante, né? Então, ela tem duas mutações em duas posições nessa região da proteína spike. Então, os estudos ainda estão em andamento para saber o porquê que ela causou esse boom no número de casos, né? E a gente tem que fazer muito estudo para descobrir qual é a causa específica, né? Que é o mesmo caso dessa que nós estamos encontrando, né? E ainda estamos avaliando. Mas a questão das vacinas, todos os estudos que nós temos até agora mostram que elas ainda são eficazes, sim, né? A preocupação é que quanto mais variantes vão surgindo, quanto mais o vírus circula, mais variantes vão surgindo, mais mutações, e cada vez mais a gente vai ter a redução da eficiência das vacinas. Então, essa é a nossa preocupação. Legal. Eu queria, até para quem está assistindo entender, doutoras, queria que as senhoras explicassem rapidamente, didaticamente, como surgem essas variantes, por que tem se falado tanto em variantes. Enfim, queria que as senhoras falassem um pouquinho sobre isso. Bom, o vírus, né? O vírus é um vírus com genoma de RNA. Naturalmente, as mutações elas aparecem de maneira aleatória, né? Pelo genoma inteiro do vírus. A mutação ela não acontece porque ela é vantajosa, ela acontece de maneira aleatória. Só que quanto mais, e aquelas que causam algum malefício para o vírus, elas são eliminadas, e aquelas que causam algum benefício tendem a conseguir se proliferar mais, porque o vírus que tem essa mutação, ele tem mais chance de transmitir para outra pessoa em maior quantidade, né? Então, e isso que a gente chama de elas serem selecionadas, né? Então, com isso, quanto mais o vírus circula, mais ele muta e a chance de aparecerem mutações que são benéficas para o vírus, né, consequentemente ruins para nós, é maior, né? Então, quanto mais o vírus circula, mais mutações vão aparecer e essas mutações que são benéficas para o vírus, elas estão aparecendo independentemente em vários lugares do mundo. Porque elas aparecerem aleatoriamente, mas elas têm alguma vantagem para o vírus, né? E são assim que surgem as variantes, né? Aí nós cientistas classificamos para facilitar entender essa circulação delas. Mas quanto mais circula, a chance de mutação é maior. Então, porque o vírus tem que se multiplicar para poder sobreviver. E como a Cintia explicou muito bem, ele vai sofrendo mutações. Então, essa mutação, ela vai ser transmitida de uma pessoa para outra, né? E aí vai sendo espalhado. Como a gente observa em relação, por exemplo, porque a gente teve uma expansão tivemos lockdown agora em Rio Preto, porque teve uma expansão da variante P1, que não estava circulando. Ela se expandiu porque as pessoas começaram a ter contato. E aí, essa P1 surgiu de uma mutação e vai se espalhando, porque está sendo benéfico para o vírus. Já se sabe por que ela é mais contagiosa, doutora? A facilidade, por que essa facilidade maior de contaminação? É um vírus mais forte? Como que se dá essa facilidade maior de proliferação e contaminação? A gente ainda não tem os dados específicos, né, de qual mutação que está causando qual efeito. O que a gente observa epidemiologicamente é que a P1, no caso, ela tem um aumento, ela aumenta muito rápido nas regiões onde ela é introduzida, e isso sugere, por observação epidemiológica, que ela tenha uma maior facilidade de transmissão, tá? A gente não sabe se isso é porque o vírus replica mais, porque ele tem maior facilidade de entrar na célula, porque ele tem mais facilidade de produzir outros vírus. Então, esses detalhezinhos a gente não sabe. Então, a gente tem que casar o que a gente sabe de dentro do laboratório com o que a gente observa na população da circulação dessas variantes. E por isso... A gente consegue ver que ele espalhou mais, e ele domina até outras variantes, né? A gente
sabe disso daí, que houve um domínio da P1, pode ver no estado inteiro, inclusive em Rio Preto, a gente já observou isso, que em janeiro estava circulando a variante P2, houve a introdução da P1, onde teve um boom, então a gente conseguiu ver esse boom, um aumento de casos com a variante P1. Então, a Cíntia, como bem dito, a gente começa a ter observações epidemiológicas que levam a gente dentro do laboratório para poder fazer essas análises pontuais, para poder entender melhor como o vírus está entrando dentro de uma célula, como ele se replica. Aí são estudos mais profundos. E por isso a importância aí de termos uma vacinação rápida, né, doutoras? Não só para preservar vidas, claro, mas também para evitar o surgimento dessas variantes, né? Certeza. Tá certo, gente. Eu conversei com as doutoras virologistas, pesquisadoras, professoras Cíntia Bittar e Paula Reihal. Doutora Paula, só para a gente terminar, a senhora ainda é a coordenadora do Laboratório de Biossegurança da Unesp aqui? Coordenadora do Laboratório de Estudos Genômicos, que é o Laboratório de Virologia, né? Isso. Hoje, esse laboratório é formado por 3 pesquisadoras, eu, a doutora Cíntia, a doutora Marília Calmon. Legal. Do coronavírus, em comparação a outros vírus, o corona ele é mais agressivo em termos de transmissão? Existem vírus com uma transmissão tão rápida assim? Sim, existem vírus com transmissão bem mais rápida do que o corona, né? A gente pode, um vírus que tem uma evolução, uma transmissão muito rápida, a gente pode colocar o ebola, né? Então, existem vários vírus com transmissão mais rápida, né? A questão é a gente tentar conter, como você disse, né? Por o corona ser um vírus de transmissão rápida, mas existem outros bem mais rápidos, a gente tentar conter através de medidas ou preventivas ou hoje com a vacina. Doutor, então, só continuando aí, só para finalizar mesmo, por que então o corona se espalhou para o mundo todo dessa maneira, se nós temos outros vírus com transmissão tão ou mais agressiva? Por que no caso do corona se transformou numa pandemia? Bom, na verdade, assim, se você tem toda vez que você começa, tudo começa com uma epidemia, né? Ou então começa num local. A partir do momento que você perde esse controle, já transmitiu para várias pessoas, você perde esse controle. Então vamos dar o exemplo do ebola. Ebola, quando surgiu o ebola, foi contido e ficou contido naquele local, né? Então não conseguiu espalhar, mas se tivesse dominado outras áreas, a partir daquele momento você não consegue controlar. Depende de várias maneiras. A maneira que ele é transmitido, então esse por via respiratória é muito mais fácil de você ter contaminação. Por vetores, a gente pode ver a dengue, né? Os vetores vai depender muito da temperatura. Em países temperados a gente não tem, né, um mosquito para poder fazer a transmissão. Então depende de vários fatores. Então o corona, quando foi informado, como a gente já teve outros inícios, né? Não vou nem falar, foram epidemias de outros vírus respiratórios, ele foi contido. Né? Por isso que existe o que a gente chama de vigilância epidemiológica. A gente sempre observa se está surgindo um novo vírus e, a partir daquele momento, você tem que conter. Medidas preventivas são importantes para isso. Desculpa, doutora Cíntia, ia falar alguma coisa? Isso que a Paula falou é muito importante com relação à vigilância epidemiológica. Porque um dos motivos, né, também que o vírus conseguiu se espalhar tão rápido é que o tempo de infecção assintomática dele é longo. E a quantidade de pessoas assintomáticas é alta também. Então, até ele ser detectado naquela pessoa, ela já conseguiu transmitir para muita gente. Né? Por isso que a gente fala tanto do isolamento, do distanciamento, só sair quando for realmente necessário, né? A gente entende que está todo mundo cansado, mas é importante por causa disso, porque a hora que você sabe que você está infectado, você já infectou mais 10.
Então, isso é muito importante. E a vigilância epidemiológica é algo que, isso é uma questão mundial, que é muito importante para contenção não só do coronavírus, como dos próximos que certamente virão, né? Então, a gente precisa, se houver um sistema de vigilância que detecte mesmo pacientes assintomáticos, uma triagem, ou poucos sintomáticos, você detecta onde está o vírus, você consegue traçar as medidas tanto de portos e aeroportos, né? Colocar barreiras ou testagem, como vários países fizeram, né? Depois que o corona foi descoberto. Só que quando ele foi levado a sério, né? Nessa questão de que realmente vai ser um problema, ele já estava muito disseminado pelo mundo, né? Já tinha sido introduzido na Europa, então isso que dificultou. Tá certo. Doutora, para a gente finalizar mesmo, essa questão do bloqueio que a senhora falou, o Brasil já está proibido voos do Brasil para a maioria dos países aí do mundo, mas o Brasil não proibiu voo de nenhum lugar. Inclusive, estava até vendo um debate sobre a questão da variante indiana, que o Brasil recebe pelo menos 5 voos oriundos da Índia por dia no Brasil, sem qualquer controle, testagem, etc. O Brasil deveria ser mais rigoroso nessa entrada de estrangeiros, principalmente nesse período? Com certeza. Já a gente teria que ter um controle maior de entrada, né? Como espalhou, e você pode ver a última avaliação hoje. Não tem quarentena, nada, né? As pessoas chegam do estrangeiro aqui então, já. Não tem quarentena, pode ter sua vida. E lógico, como é um vírus assintomático, não quer aquela medida de medir temperatura, não quer dizer que ela não está carregando o vírus. Muitas pessoas sintomáticas não têm nem febre. Então, a gente deveria ter medidas mais rígidas para entrada no país, com certeza. Coisas que poderiam estar evitando muitos problemas que a gente está tendo. Como a variante britânica, né? Nós estamos numa cidade no interior de São Paulo, onde tem um predomínio, de variante britânica. Tá certo, gente. Então, a gente teria estaríamos numa condição um pouco melhor. É isso aí, tá aí a palavra das pesquisadoras Cíntia Bittar e Paula Reihal, do IBILSE Unesp aqui de São José do Rio Preto, a quem eu agradeço. Se quiserem falar mais alguma coisa, fica à vontade, doutoras. Agradecer pelo espaço, né, e que eu acho que é importante ouvir um pouquinho do que a gente está fazendo aqui em benefício da população. Tá certo. Obrigado, viu, doutora Paula? Agradecer o espaço aí, e a gente está à disposição da população. A universidade, a Unesp, está sempre podendo colaborar e divulgar o nosso trabalho. Tá certo, gente. Muito obrigado às duas pesquisadoras, cientistas, Cíntia Bittar e Paula Reihal, do IBILSE Unesp, falando um pouquinho do trabalho delas no sequenciamento dessa variante aí que está em pesquisa e de outros assuntos ligados ao coronavírus. Bom, voltando às notícias aqui da Câmara Municipal, nesta quinta-feira a sede aqui do Legislativo recebeu a visita do deputado estadual Arthur Duval, conhecido como Mamãe Falei, e também do vereador lá da capital, Rubinho Nunes. Saiba o que eles vieram fazer em Rio Preto e os assuntos tratados por eles com a reportagem da jornalista Thaís Machado. Vamos lá. A Câmara Municipal recebeu na manhã da última quinta-feira o deputado estadual Arthur Duval, também conhecido pelo pseudônimo Mamãe Falei, e o vereador de São Paulo, Rubinho Nunes. Em coletiva de imprensa mediada pelo vereador de São José do Rio Preto, Bruno Moura, apresentaram um pacote de medidas chamado Locomotiva SP. A gente, a partir da idealização do Rubinho Nunes, né, vereador de São Paulo, nós estamos protocolando aqui uma série de projetos de combate ao Covid. De forma muito resumida, são projetos que impedem o poder público de contrair novas despesas que não sejam para a saúde ou assistência social. Eu tenho certeza que ninguém quer pagar mais imposto para que político tenha mais privilégio, né?
flexibiliza o uso, por exemplo, de veículos oficiais ou de veículos privados para a campanha de vacinação. Então, vou dar um exemplo aqui. O carro que hoje é usado por um vereador, não sei se vocês abrem mão alguns desse recurso, ou vans escolares que muitas vezes estão paradas por causa da falta às aulas, podem sim ser utilizados para transporte de insumos ou de idosos para campanha de vacinação. E também a gente vem aqui ouvir as demandas locais e fazer uma série de fiscalizações, principalmente nos equipamentos de saúde. Isso é fundamental para que a gente conheça cada vez mais o Estado de São Paulo, apresente o nosso trabalho e que a gente consiga emplacar a tese da locomotiva, né? Que é o São Paulo sendo locomotiva do Brasil e tendo para si maior parte dos recursos, ao invés de repassar tanto para a União. Rubinho Nunes também explica esse trabalho que está percorrendo várias cidades do interior. Bom, a gente já passou aí por mais de 15 cidades, tá aqui nesses 2 dias, quinta e sexta-feira, nós vamos visitar 6 cidades protocolando. A gente começa aqui em São José do Rio Preto, vai para Olímpia, vamos passar por Birigui, entre outras cidades. A ideia é cobrir o maior número possível, no menor espaço de tempo, levando os projetos de lei, o pacote anti-Covid que a gente protocolou em São Paulo, com a certeza de que a gente consiga aprovar nessas cidades e garantir alguma coisa positiva, pelo menos blindar a população contra investidas pouco responsáveis do Poder Executivo durante a pandemia. São projetos racionais que impactam diretamente a vida da população, a vida do comerciante, do empreendedor, que é quem está na ponta da lança, quem está sendo impactado efetivamente pelos efeitos do Covid, tanto no aspecto sanitário quanto no aspecto financeiro. Ao final do evento, Bruno Moura fez um balanço do encontro. Eu acho que foi bem gratificante, né? Porque são políticos já que têm alguma experiência, então a gente quer adquirir. Então tudo que for bem-vindo, a gente vai estar recebendo para estar passando para o povo. Esse é o nosso papel aqui, né? E o seu gabinete continua atuante, recebendo sugestões da população também, né? Quem quiser contribuir com ideias? Com certeza, o gabinete está aberto para todos. A gente está ali para somar. Tá, então, gente, bom, vamos falar um pouquinho do tempo, porque diante da falta de chuva e o longo período de estiagem, houve a redução do nível do Lago 1 da represa municipal, que representa aí quase 40% do abastecimento de Rio Preto. E com isso, o SEMAI determinou um racionamento de água. Vamos conferir as informações aí com a jornalista Vivian Lima. Vamos lá. O SEMAI, Serviço Municipal de Água e Esgoto, iniciou um esquema de racionamento que afeta 15 regiões da cidade. A medida atinge os bairros abastecidos pela Estação de Tratamento Palácio das Águas, o que corresponde a uma população de aproximadamente 100 mil pessoas. A falta de chuvas e o rebaixamento do Lago 1 da represa provocaram o racionamento. O vertedouro está paralisado desde o dia 1º de maio e a água da estação está sendo captada do Lago 3. O racionamento será realizado no período que vai da 1 da tarde até as 8 da noite. Os bairros afetados são os seguintes: Jardim Alto Alegre, Jardim Seion, Vila Elmas, Vila Clementina, Boa Vista, Jardim Alto Rio Preto, Vila Diniz, Vila Maceno, Redentora, Jardim Urano, Jardim Tangará, Higienópolis, Mansur Daúde, Vila São Judas Tadeu e Chácara Municipal. O SEMAI orienta o uso racional da água. A previsão é que o racionamento seja estendido até que um bom volume de chuva ajude a recuperar os níveis dos reservatórios que abastecem a cidade. Bom, tá aí, gente, como a gente viu na reportagem, 15 bairros, 15 grandes regiões de Rio Preto afetadas e está chovendo bem menos mesmo esse ano, segundo o SEMAI. Houve uma redução de até 40% no nível de chuvas neste ano em comparação com o mesmo período do ano passado. Por isso a importância de economizar água e preservar o pouco do meio ambiente que ainda nos resta, né? Até por isso ontem teve uma audiência pública aqui na Câmara Municipal para debater a proteção da área ali, o remanescente de floresta e mata que tem ali naquela região conhecida como Antigo IPA. E o repórter Matheus Camargo acompanha a audiência e traz as informações para a gente. Vamos lá.
Foi realizada na Câmara Municipal de São José do Rio Preto audiência pública para tratar da preservação de área localizada no antigo IPA, que abrange a Estação Ecológica e a Floresta Estadual do Noroeste Paulista. O debate foi feito de forma remota por respeito às regras do Plano São Paulo de combate à Covid-19. O vereador João Paulo Rilo, do PSOL, convocou e presidiu a audiência, que contou com a participação de cerca de 40 pessoas via aplicativo Zoom. A área da Estação Ecológica e da Floresta do Noroeste Paulista fica no limite entre Mirassol e Rio Preto, no local onde funcionava o antigo Instituto Penal Agrícola, o IPA, e é gerida pelo campus da Unesp Rio Preto. Participaram da audiência representantes da Unesp, da Secretaria de Meio Ambiente Rio Preto, da Câmara e da Prefeitura, e também de instituições que desenvolvem trabalho de preservação ambiental. Os presidentes das câmaras de Rio Preto, Pedro Roberto Gomes, e de Mirassol, Caco Navarrete, também acompanharam o debate. O defensor público, Júlio Tanoni, também participou. O propósito do encontro foi debater políticas públicas que possam colaborar para a prevenção de queimadas e a preservação do espaço. João Paulo Rilo é autor do projeto de lei número 41 de 2021, que tramita na Câmara, que destina os recursos do ICMS ecológico integralmente para a preservação dessa área. Tá aí, gente, audiência importantíssima que a gente vai repercutir com o vereador João Paulo Rilo daqui a pouquinho, depois do comercial, é um minutinho, fica aí. Na sequência, temos o vereador João Paulo Rilo ao vivo aqui com a gente. É rapidinho, vamos lá. Sabia que na TV Câmara você não encontra notícias só de política? Na TV aberta, canal 28.2 e 4 da NET, você fica bem informado sobre economia, saúde, cultura, serviços públicos. Também fica por dentro do trabalho de entidades assistenciais da cidade e participa do resgate da história de Rio Preto. Além disso, pode ver programas parceiros e filmes. Para acompanhar a programação, é muito simples. Estamos no Twitter, no Facebook e no Instagram. Diariamente postamos tudo que é produzido pela equipe de comunicação. E é claro, todo o conteúdo também fica disponível no YouTube, para você assistir quando quiser e encaminhar para os amigos e familiares. TV Câmara Rio Preto, cada dia mais perto do cidadão. Qual a importância das campanhas de vacinação? Eu me chamo Gisele Soares, sou jornalista de ciência, tenho mestrado em divulgação científica e cultural pelo Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo da Unicamp e vou falar sobre a importância da comunicação para as campanhas de vacinação. A transmissão de informações corretas é essencial para a gestão de saúde. Graças às vacinas, várias doenças que antes tinham graves consequências podem ser prevenidas, como o sarampo, a tuberculose e a poliomielite, por exemplo. Apesar de as doenças evitáveis pela vacinação terem se tornado raras em muitos países, os agentes infecciosos continuam a circular em algumas partes do mundo. Por isso, as campanhas de vacinação são tão importantes para garantir ampla cobertura vacinal e a comunicação é uma poderosa aliada. Em 1986, o artista plástico Dalan Rosa criou o personagem Zé Gotinha, que virou ícone da campanha de vacinação contra o vírus da poliomielite, realizada pelo Ministério da Saúde. O último caso de poliomielite no Brasil foi registrado em 1989. Para comemorar os 20 anos do Programa Nacional de Imunizações, o PNI, em 1993, o Zé Gotinha virou a marca das campanhas de multivacinação. Gostou da história ou tem dúvidas sobre vacinas? Mande para as nossas redes sociais. É só procurar União Pro Vacina ou UPVacina no Facebook, Instagram e Twitter e nos mandar uma mensagem. Vacine-se e compartilhe a informação correta. Ok, gente, estamos de volta com o Panorama TVC ao vivo aqui pela TV Câmara São José do Rio Preto. E como eu disse no bloco anterior, nós temos ao vivo agora o vereador João Paulo Rilo, do PSOL, vai falar com a gente sobre a audiência pública desta quinta-feira, que debateu a situação lá da Floresta do Noroeste Paulista, as áreas de preservação ali naquela região do antigo IPA de Rio Preto e outros assuntos aí que o vereador
quer abordar aqui com a gente. João, tudo bem? Alexandre, tudo bem? Boa tarde. Agradecer aí o espaço, a entrevista, a oportunidade para poder falar de temas de interesse da comunidade. Sempre à disposição. Bom, João, vamos falar um pouquinho da audiência de ontem, qual que foi definido ali, teve alguma definição, o que dá para tirar desse debate importante aí, várias autoridades participando, qual que é o encaminhamento? Alexandre, a audiência foi muito boa, com muita qualidade política, representatividade e boas informações. E obviamente, também conflitos e dúvidas. A audiência ela tinha um objetivo central, que é em relação à preservação da floresta do Noroeste Paulista, bem como a estação ecológica, que tem a Unesp como gestora responsável pelo espaço, né? E uma ação urgente, né, que já está atrasada do poder público municipal, no sentido de garantir uma prevenção a incêndios eficiente, uma prevenção eficiente e sem muita enrolação. E foram vários incêndios ali, a gente tem dúvida se foi, de fato, um acidente ou se foi criminal, foi intencional, por conta dos mais diversos interesses que possam existir em relação àquela área, desde a especulação imobiliária até outros interesses ali. E também alguns temas que apareceram na audiência que são importantes em relação à preservação. Então, a gente tinha ali a fala de membros da Unesp, de militantes, né, ambientalistas da cidade ligados à AMA, uma associação, uma ONG referência na cidade. E também tivemos a palavra do poder público, de um servidor do SEMAI, um do meio ambiente, e também a fala do Newton, né, Rojas, que ele é do Instituto da Pesca. Ele tem uma ligação ele já atua há quase 2 décadas aqui na região e fez colocações importantes. Então, o que se pretende, e rapidamente, é muita enrolação, Alexandre, a verdade é essa. É um papo furado, quando na verdade a gente quer saber o seguinte: qual é o plano para evitar incêndios ali? E é possível. Claro que é possível. O mundo inteiro consegue fazer prevenção em áreas, né, infinitamente maiores do que essa, e a cidade, o estado não consegue fazer uma prevenção de incêndios numa área dessa aqui. É uma área importante, grande para o tamanho da cidade, mas ela não é imensa. Não é impossível você criar um sistema de monitoramento. E a gente quer discutir numa linguagem muito direta, que o poder público não gosta. Fica arrumando desculpa, um joga para o colo do outro. Quando, na verdade, o que a gente quer ali, qual é o plano para ter um monitoramento, uma vigia permanente com câmeras? O que nós vamos ter? Vou ter uma brigada permanente, vai ter 1, 2 caminhão-pipa permanente, nós vamos criar uma central ali, nós vamos fazer investimento, que na verdade não é gasto, é investimento em qualidade de vida, investimento em meio ambiente, investimento em prevenção, em você, né, resguardar uma área importantíssima para a cidade, para a qualidade de vida das pessoas, ou não? Ou nós vamos assistir à destruição? Porque, na verdade, né, o poder público, ele quase que banalizou, né? Ele naturalizou o que aconteceu, porque não tem uma ação. Estão falando agora de um plano, da captação, que o SEMAI vai fazer. Daqui quanto tempo? Daqui quanto tempo vai ter uma torre de inspeção ali? Vai ter uma brigada permanente? Vai ter um caminhão-pipa? Vai ter uma política de aceros permanente? Que é isso que resolve. Papo furado não resolve. Que é o que a gente escuta um pouco do poder público. E também teve uma posição da Unesp ali, que felizmente a gente criou condições para que a Unesp falasse e saísse de uma situação de como se ela fosse responsável pelo que acontece, que tem uma grande contradição, Alexandre. A estação ecológica, que está ali junto com a floresta do Noroeste Paulista, faz parte, ela é de gestão da Unesp. Só que a Unesp não tem recurso nenhum direto do Estado para fazer a gestão dessa área. É uma grande contradição por parte do Estado. E essa área está no nosso município.
Então, qual que é a nossa posição? O prefeito da cidade, a prefeitura da cidade tem que cuidar disso. Você pode ter estratégias, pode pedir dinheiro, recurso, pode fazer a transferência do ICMS, tem o ICMS verde, pode falar com a prefeitura de Mirassol, que uma área pertence ali ao município de Mirassol, mas tem que resolver. E a Unesp disse, nós não temos condições, a gente não tem condição financeira para fazer o trabalho que precisa. Então, nós vamos dar voz a essa indignação, a essa impossibilidade da universidade fazer, de fato, a operação preventiva, que ela consegue fazer análise técnica. Ela é uma boa guardiã. A universidade, é correto que ela seja guardiã, mas ela não pode ser o braço operacional de preservação da floresta. Zeladora, tem que ser o né? poder público local. Porque ela não tem condições para isso. A universidade ela não é preparada, ela não é direcionada para isso. Então, foi uma conversa muito boa, muito franca. E terão desdobramentos, obviamente. Outras audiências, reuniões institucionais. Teve a participação do Júlio Tanoni representando a Defensoria Pública. Vamos envolver o Ministério Público. E a nossa luta é para exigir o quanto antes um plano eficiente de prevenção às queimadas ali naquele lugar. Dentro desse debate, surgiram alguns assuntos. Um deles é muito sensível, estava ali um servidor do SEMAI, que ele respondeu tecnicamente, mas existe existe um conflito, existem contradições. Tem alguns loteamentos, na verdade, áreas que foram incluídas no passado no perímetro urbano, com o meu voto contra, até uma coincidência, em 2008, a área que hoje abriga ali o condomínio Quinta do Golfe e outros empreendimentos, teve a inclusão de área na Câmara em 2008. Se eu não me engano, a iniciativa não era de nenhum vereador, era do próprio prefeito. Mas, enfim, se foi do prefeito de algum vereador, a questão foi em 2008, na gestão do Edinho Araújo, na segunda gestão dele, e se não foi iniciativa dele, ele sancionou, porque foi incluído e virou um condomínio, vários empreendimentos, enfim, ali naquela área. Com o meu voto contra, o voto do vereador Pedro Roberto, acho que o Zanerato também, o vereador Zanerato votou contra, o Tauíra e o Dinho. O resto todos votaram a favor. A gente dizia que não tinha sentido o loteamento, a inclusão naquela área, não tinha necessidade. Você tem vazios urbanos. Era uma expansão muito longínqua, muito grande demais, numa área suspeita de preservação, de amortecimento, enfim. O que nós temos hoje ali? Primeiro, você tem biólogos da Unesp, da academia, que dizem que ali foram assassinadas 2 nascentes. Aí a pergunta como é que é feito a coleta ali, o sistema de esgoto, se eles estão distantes da rede primária, da rede principal do SEMAI? Aí o técnico dizia, mas o SEMAI tem capacidade para atender 600 mil pessoas, o seu planejamento. Isso é uma coisa. Atender é uma coisa. Agora, como vai atender? Uma coisa é você atender, você criar obra de infraestrutura para um bairro novo que está nos vazios urbanos, que está muito próximo, está dentro de um planejamento mínimo civilizado. Outra coisa é você criar rede para um lugar que está absolutamente distante. Isso fica mais caro, encarece mais. É por isso que eu votei contra. Que eu sabia que uma hora ia ter que fazer uma intervenção muito delicada numa área preservada. Então, hoje, o sistema de coleta, eu não sei exatamente, mas ele deve ser interno ali. Ele não está todo ligado na rede principal. E aí a AMA que levantou essa discussão. Tem um pedido do SEMAI para construir um interceptor que passa numa área de amortecimento, ali da estação ecológica e da floresta, que tem que ter autorização para poder fazer o projeto executivo e encaminhar a obra. Então tem um questionamento sobre o traçado. Os ambientalistas estão alegando que não pode. Do jeito que o SEMAI está propondo, é violento, é arriscado. Tem que ser um outro traçado, uma outra forma. Ou uma estação ali, que vai tratar daquela região e vai devolver a água para a própria bacia ali perto, para o próprio córrego ali perto. Sem ter que ligar um interceptor, fazer uma estação de elevação
numa área de preservação. Ora, quem está certo, quem tem razão? Por isso que nós temos audiência, por isso que um dos desdobramentos vai ser agora um tema que estava restrito ao SEMAI e ao Conselho da Estação Ecológica, felizmente vai ganhar luz na cidade. Espero que toda a imprensa cubra nós. Então, um dos desdobramentos dessa audiência é a realização de uma outra audiência pública pontual para discutir a questão do tratamento, né, do destino do esgoto daquela região ali. Vamos discutir. Tem alternativa ou não? Vai ter que fazer uma intervenção, criar ali construir um interceptor e uma estação de elevação ali, numa área de proteção, né, numa área de amortecimento. Então, esse é um debate que vai ser feito. Agora, o mais interessante é porque depois de tantos anos, ou depois de 12 anos, 13 anos, a gente vê como é que custa caro, porque que sempre, felizmente, sempre tiveram vereadores que foram críticos à inclusão. E eu não fui o único, o vereador Pedro Roberto sempre foi crítico a isso, o vereador Cacau era crítico, o vereador Eni Fernandes, o vereador Marco Rilo foi um lutador incansável em relação a essa desconfiguração urbana na cidade, e que prestigia a especulação imobiliária, vai incluindo área no perímetro urbano de maneira desnecessária, vai valorizando as glebas que estão e encarecendo a cidade. Depois a cidade é obrigada a fazer obras caras, viadutos, anel viário, para poder, né, atender todo mundo com mínimo de dignidade, sendo que você poderia ocupar os vazios urbanos antes de proporcionar um crescimento desordenado. Então, é um tema bem profundo, que apareceu ontem, nem era pauta central, apareceu e já virou uma audiência pública. Então, basicamente, entre outros assuntos, né, que apareceram, mas basicamente esses dois assuntos eles dominaram, eles foram centrais na audiência, tiveram desdobramentos. Sem dúvida nenhuma. Antes até, Dentinho, eu quero aprofundar com o senhor a questão do ICMS Verde, que é o seu projeto. Só 2 comentários do que o senhor falou. Questão, acho que tudo passa por ter uma brigada de plantão ali, né? Porque o incêndio, a hora que começa, você consegue controlar. Depois que alastrou, aí é só esperar queimar tudo mesmo. E também a sociedade precisa ficar atenta que a Câmara dos Deputados está debatendo a flexibilização das licenças ambientais, que no caso dispensaria qualquer licença ambiental para obras de saneamento básico. Então é um tema aí também para ficar atento, vereador. Exatamente. Nós estamos num processo de regressão, né, de retrocesso muito grande no país, muito triste. Aqui nós estamos fazendo uma luta de preservação, né, uma luta no território, quando a gente sabe que nacionalmente o governo federal, como diz o ministro da Agricultura, o Ricardo Salles, que é um criminoso, ele é um assassino, né? Aquilo lá, porque eles querem aproveitar a pandemia para passar a boiada. Já estão falando, esse projeto, a mãe de todas as boiadas, né? Porque daí seria Exatamente. É muito... Então, essa resistência local é uma forma de politizar também, porque às vezes a grande maioria das trabalhadoras e trabalhadores, da população brasileira, não se atenta, escuta assim de orelhada o debate aqui ou ali, numa rádio, numa TV, mas não consegue aprofundar. Quando a gente traz o exemplo para o município, né, é bom você falar sobre isso, que é um gancho para politizar, para informar a população sobre o que está acontecendo no Brasil também. Né? Sem dúvida. O seu projeto do ICMS Verde, que tramita aqui na Câmara, de que maneira esse projeto pode ajudar aí a consolidar os planos, a preservação, enfim, destinaria recursos para a estação, é isso? Garantiria o recurso né, em lei. Na verdade, né, Alexandre, isso aí o prefeito poderia fazer, né? Nem de lei, né? Ele poderia fazer isso, uma ação de governo e garantir o ICMS que a cidade recebe, único exclusivamente para a preservação daquela área. E a gente só recebe o ICMS verde por conta dessa área. Não são todos os municípios que recebem. Aqui são aqueles municípios que têm essas áreas de preservação, especialmente, né, relacionado ao Estado, que é o caso ali da Floresta do Noroeste Paulista e a Estação Ecológica. Então, o projeto ele tem esse objetivo, mas ele já recebeu 2 pareceres pela ilegalidade.
Então, essa é a Câmara que permite, quando é conveniente, né, ela legisla, inclusive, sobre o que é essencial ou não em relação à pandemia, à crise de saúde, sanitárias, que, na verdade, teria que ser, uma decisão técnica de Estado, baseado em pesquisa, em orientação médica. Ela se sente à vontade para fazer isso, para abrir exceções de excepcionalidades, daquilo que é essencial ou não, mas dá o parecer pela ilegalidade de um projeto que não vai gerar custo para o município, que é matéria concorrente, que é tributária. O Legislativo tem sim autonomia para isso, tem 2 pareceres pela legalidade. Se receber mais um parecer pela legalidade, meu projeto não entra na pauta. Eu vou ter que buscar um parecer jurídico especializado para eu poder debater ele na Câmara. Então tem esse plano político também. É uma Câmara muito subserviente ao Poder Executivo, muito limitada, que pouco representa os interesses da população. Então, o projeto tem esse objetivo e nós vamos fazer a luta. Mas eu não faço questão da autoria. Se o prefeito municipal enviar um projeto ou por decreto, pela forma tecnicamente adequada que o seu jurídico determinar, que a Procuradoria-Geral determinar, eu abro mão do meu projeto, né, e o prefeito encaminha. O que importa nesse momento é um papo reto, é uma palavra objetiva, é o que a população quer saber. Prefeito Edinho Araújo, qual é o seu plano para evitar incêndio na nossa floresta? É isso que nós queremos, uma resposta objetiva dele, e não tem. Sem dúvida. E só lembrando que a área de preservação ali é remanescente de Mata Atlântica, né? É uma das poucas remanescentes aí no Noroeste Paulista de Mata Atlântica, originária do nosso estado. Ô, vereador, a questão de Mirassol participou, inclusive, o presidente da Câmara, né? O que Mirassol se comprometeu com alguma coisa, fazer algo, ajudar de alguma maneira? Olha, foi importante a participação deles por dois aspectos. Primeiro, objetivamente, porque Mirassol está envolvido, faz parte ali. Não apenas o efeito ambiental para toda a região, mas está dentro, parte da floresta está dentro do município de Mirassol. E a outra questão é que com o advento, a gente está discutindo a região metropolitana, a possibilidade de ser aprovada na Assembleia um projeto que constitui a região metropolitana. É muito importante que os parlamentos também pensem com a cabeça de maneira, né, metropolitana, regionalizada. Então, onde estava presente o presidente da Câmara de Rio Preto, o vereador Pedro Roberto, que historicamente sempre esteve ligado a esses temas de preservação ambiental, e também o Caco Navarrete, que é o presidente da Câmara de Mirassol, e ambos se comprometeram a participar de toda a movimentação, a também encaminhar via Parlamento Regional as ações. Então, toda a audiência que a gente for fazer agora em relação àquela área vai ter a participação da Câmara de Mirassol e da Câmara de Rio Preto. Ou seja, é a região metropolitana funcionando de fato. Quando as pessoas perguntam, mas na prática o que é? É isso. As ações políticas que parecem subjetivas, mas não são, elas são concretas. Nós vamos ter um reforço agora. Nós vamos fazer as reivindicações com a Câmara de Rio Preto e também com a Câmara de Mirassol. Muito bom. Antes de a gente partir para um outro tema que o senhor tem abordado bastante aí, só lembrar que o SEMAI anunciou essa semana, ou a semana passada, um projeto para replantio daquelas 70 mil mudas que foram destruídas no incêndio em outubro do ano passado. Mas também, se não tiver esse plano aí para evitar o incêndio, vai replantar, vai pegar fogo de novo. A gente já está em maio e já está racionando água, sinal que esse ano a estiagem vai ser longa. E se não tiver ações ali de prevenção e combate, ataque rápido ao incêndio, não adianta nada plantar de novo ali para queimar de novo. Isso foi abordado, vereador? Foi abordado, e aqueles que são engajados, né, e são especialistas no tema ambiental, fizeram uma boa observação, que passa por essa lógica. E vem até antes. Não é só plantar, é plantar e manter. Porque se você planta e não tem um acompanhamento técnico das mudas e mais, tem que aguar, tem que cuidar. Você tem que ter um acompanhamento permanente ali. É até constrangedor, né, Alexandre? Como é que pode um município como São José do Rio Preto ter tamanho desprezo
por uma área verde, que é um presente que nós temos. Então, como é que pode tratar dessa maneira? Não ter um cuidado permanente. É bom você falar sobre isso, que teve uma outra observação bem legal, várias pessoas falaram sobre isso, que é que nós precisamos começar a fazer visitação. Mesmo na estação ecológica, porque é uma área mais restrita, que em tese só poderia pesquisa, mas o que o Newton, que é biólogo, falou ontem. Falou, não tem mais. A restrição, né, que é o limite apenas para pesquisa, não tem mais, porque destruiu praticamente toda a área. Então, agora, o que nós precisamos para poder reconstituir a área é despertar um sentimento de pertencimento da população. Então, fazer visitas escolares, abrir, ao que eles falaram, gente, a gente quer ir lá, não tem um teto, uma cobertura para a gente se reunir ali, não tem um banheiro, não tem um lugar para beber água, não tem nada, não é cuidado, aquilo é abandonado, né? E na minha avaliação, abandonado de propósito, porque tem muitos outros interesses naquela área. Então, às vezes não pode fazer um empreendimento porque é área preservada. Se queimou, ou seja, não tem mais sentido para preservar, então pode fazer empreendimento. Então é muito estranho esses incêndios que acontecem em áreas assim, que são previsíveis. Se não tiver um trabalho de prevenção, de monitoramento, vai pegar fogo. Ou por acidente, ou intencional, ou por crime cometido. E a questão da visitação é importante até para as pessoas conhecerem, né? Porque a gente fala aqui, mas muita gente nem sabe nem sabe que tem a área, o que tem ali, né? Bom, gente, estou conversando com o vereador João Paulo Rilo, falamos aí da audiência de ontem. Outros temas inerentes ao mandato do vereador aí, trata-se do kit alimentação que a prefeitura tem distribuído para os alunos da rede municipal, aí, uma compensação por não estar tendo aula, então não tem a merenda. Então tem destinado esse kit, o vereador tem batido bastante nessa questão, por não considerar aí de qualidade, não considerar que está correto. O que está acontecendo? O vereador, inclusive, tentou convidar o secretário Pedro Pesuto para vir aqui à Câmara dar informações a respeito do kit, mas não teve sucesso. Qual o próximo passo aí dessa briga? Rodrigo, Alexandre, ontem mesmo eu tive em algumas escolas. Fui no Nova Esperança, fui no Santo Antônio, a gente foi em outras creches para acompanhar a distribuição e conversar especialmente com as mães. Mães e pais, de maneira predominante são mães, que vão pegar o kit. Então, são duas questões. A distribuição passada teve muita reclamação em relação à qualidade. Que os legumes, legumes e frutas não tinham boa aparência e os não perecíveis, né, tinha arroz com bicho, saco de fubá, né, questionável, enfim, uma série de denúncias em relação a isso. Parece que em relação à qualidade diminuiu, não cessou, mas diminuiu. Agora tem um problema que permanece, que é a quantidade. Olha, nós estamos no meio de uma pandemia, o país empobrecido, o desemprego aumentando, e eu fui conversar com as mães em relação à quantidade. É de revoltar. Primeiro, porque o recurso que vem para a merenda do governo federal permanece igual. O dinheiro previsto no orçamento para a merenda permanece igual. Então, a conta é simples, Alexandre. Uma criança, durante o mês inteiro, come apenas 2 bananas ou 4 bananas, que agora eles vão aumentar um pouco, na escola, no mês inteiro que ela frequenta a escola. Come 2 batatas, come apenas 1 beterraba. É óbvio que não. Aí vem o papo furado tecnicista. Porque isso foi dentro do programa tal, avaliação dos nutricionistas, com todo respeito aos nutricionistas, tenho certeza que eles dão um parecer absolutamente técnico. A engenharia, a malandragem política por parte do governo. Então, nesse papo furado, mas do ponto de vista nutricional,
2 batatas, uma beterraba, 2 bananas é suficiente, porque é um complemento, que tem não sei o quê. A pergunta é que toda mãe faz, a pergunta é simples. O filho de algum político, né, passa 15 dias com 2 bananas como fruta e uma maçã? 15 dias com 2 batatas, com uma beterraba, com 1 quilo de frango? Aliás, não teve proteína dessa vez. Eles vão pegar proteína daqui 15 dias. A outra vez teve 1 quilo de carne lá ensacado. Não teve dessa vez. Então isso é muito sério. Além de sabendo que não é à toa que tem, não é do nada que tem alimentação em escola pública. Faz parte de uma lógica de segurança alimentar, de nutrição mínima para você ter raciocínio, para você assimilar aquilo que a escola oferece. E me revolta ter gente falando que isso é assistencialismo, que escola não tem que ser responsável pela alimentação da família. É gente que come muito todos os dias, né? Deve que pensar assim. Então revolta, porque a gente sabe que o dinheiro está ali. Então essa conta não bate. É uma quantidade muito pequena, desrespeitosa e uma qualidade questionável, duvidosa também. É óbvio que essa é menor. E às vezes eu concordo, às vezes a secretaria não tem culpa. Às vezes a empresa ganha a licitação e faz malandragem, não faz inspeção direito, coloca coisa sem qualidade. Você tem que detectar logo, denunciar, resolver o problema da família que estava com aquela alimentação estragada. Então, isso é uma coisa. Agora, a quantidade não tem o que questionar. Aliás, não tem o que a prefeitura se defender. É pouco, é insuficiente. Aí eu quero falar mais uma coisa sobre isso. O prefeito Edinho foi perguntado numa entrevista ao Diário da Região sobre um programa de renda básica emergencial, de transferência de renda para complementar essa miséria que as pessoas estão recebendo do governo federal, para garantir segurança alimentar. O que ele respondeu? Que não precisava, porque eles já estão cuidando das crianças, com a distribuição do kit, com o programa de segurança alimentar nas escolas na pandemia. Aí falar, ou o prefeito é mal intencionado, ou ele é mal informado sobre a cidade que ele administra. Porque esse kit não está dando nem para os alunos, que dirá para as famílias. Então é o governo dissimulado que diz que não precisa de auxílio emergencial, que não precisa de complemento de renda, porque eles já estão cuidando dessa segurança alimentar via escola. Prefeito, o senhor está mal informado ou o senhor é mentiroso? Eu quero acreditar que o senhor desconhece a cidade que se administra. É melhor. Ou se o senhor conhece, o senhor é mentiroso. Que a alimentação que o senhor está oferecendo para as crianças não dá nem para as crianças, que dirá para os pais e irmãos das crianças que não estão na escola. Então, essa é a verdade. E tem político que topa ainda, né, o papel ridículo, deplorável de trânsfuga, de traidor do povo, de ficar fazendo propaganda enganosa, dizendo que está tudo sob controle. Controle de quem? Controle da fome? Controle da miséria? Está tudo sob controle da fome. Né? Passando o pano. E aí não convoca o secretário na Câmara, porque seria importante ele vir na Câmara, com a imprensa acompanhando, numa sessão oficial do Parlamento, da Casa do Povo, para a gente questionar ele. Para a gente colocar várias mães perguntando para ele, falou, secretário, né, os seus filhos comem apenas 2 bananas em 15 dias? 2 batatas e uma beterraba em 15 dias? Então, é um pouco isso. Essa luta não para. Nós vamos continuar questionando, convidando, denunciando, dando voz às mães, às famílias que estão indignadas e revoltadas. Nós estamos vivendo uma situação de extrema pobreza, de empobrecimento do país, de desemprego, e o poder público municipal, que poderia fazer muito, não faz nada. Tá certo, gente. Aí o vereador João Paulo Rilo, antes de finalizar, o senhor só queria falar sobre a reunião de ontem do Conselho de Ética, né? Teve o depoimento daqueles parlamentares que acusam o senhor de quebra de decoro por ter supostamente chamado eles de canalha durante uma sessão, e aí teve o depoimento do senhor adiado, é isso? O senhor queria comentar alguma coisa a respeito disso, vereador? Alexandre,
O que eu tenho para falar sobre isso, né, é uma situação muito chata mesmo. Fico incomodado com isso, porque desde o começo da legislatura, desde o primeiro dia que eu assumi aqui, vamos contar para não falar do passado, essa relação entre os dois poderes, a função dos dois poderes, tiveram várias convocações de secretários sobre dúvidas, né, indícios de corrupção, de incompetência, de negligência. Várias convocações, nenhuma passou. Nenhum secretário foi submetido aqui a um diálogo público sobre o que está se passando. 2 CPIs foram apresentadas nesse tempo. Uma para investigar a superlotação do ônibus na pandemia e a outra apresentada por mim para investigar as empresas terceirizadas que roubam trabalhadores, que roubam dinheiro público, que dão um tombo em trabalhador que já ganha uma miséria, num trabalho exaustivo, trabalhadores que ficam num sol escaldante e depois têm os seus direitos lesados. Nenhuma dessas comissões foi aprovada. Eu apresentei uma SEV, nem CPI uma SEV, uma comissão de estudo para estudar os vergonhosos números da pandemia em São José do Rio Preto. 2.020 pessoas morreram, a cidade que mais mata no estado de São Paulo por Covid. Não consegui uma assinatura para fazer esse estudo e essa investigação. Várias denúncias de desmando, de negligência poderiam estar sendo investigadas. Vários pedidos em comissões permanentes da casa para que elas funcionem. Nada, ninguém está sendo investigado nesses 4 meses para cá. Apenas uma pessoa está sendo investigada, eu, no Conselho de Ética da casa. Então, por isso que eu estou indignado e revoltado. A única comissão que está funcionando sobre investigação, sobre levantamento de informações, é a Comissão de Ética da casa. A Comissão de Educação não funciona, de Meio Ambiente não funciona. A gente pede para fazer audiência, pede para convocar secretário, nem reunião eles estão fazendo, num flagrante desrespeito à natureza do parlamento. Agora tem uma comissão que está funcionando. Investigar quem denuncia. Então, eu imaginei que essa denúncia estapafúrdia, porque não foi ofensa pessoal, não teve quebra de decoro, eu fiz uma crítica dura em relação ao posicionamento dos vereadores, não acusei ninguém individualmente, não citei nome de ninguém. Na verdade, isso é um movimento político muito combinado com o governo para tentar me intimidar. Primeiro me intimidar politicamente, depois me inviabilizar de maneira legislativa. Porque se eu sofrer qualquer punição no Conselho de Ética, eu fico proibido de participar do próprio Conselho de Ética. Então, ou seja, as prerrogativas do mandato, eles vão cercando, vão sufocando. Então, eu pensei que isso seria arquivado de ofício, seria lógico. Mas não, o presidente do Conselho de Ética, o vereador Paulo Paulera, achou por bem abrir o procedimento, determinou uma comissão. Eu resolvi jogar o jogo, Alexandre. Então, eu quero ter direito à ampla defesa. Querem me investigar? Podem me investigar. Eu não tenho preocupação nenhuma. Só que me investigue e permita que a imprensa acompanhe. Faça a transmissão ao vivo de todos os atos do Conselho de Ética, como é feito na Assembleia Legislativa de São Paulo, no Senado, na Câmara dos Deputados, no STF. Não podemos esquecer que o presidente da República teve que depor em processo e 1 minuto depois do depoimento já estava todo mundo sabendo e acompanhando. O STF, a Suprema Corte, faz audiências ao vivo. O Conselho de Ética de qualquer casa legislativa faz transmissão ao vivo. Então, aqui de Rio Preto, quer me investigar? Pode me investigar, mas não na surdina. Eu quero direito à ampla defesa. Então, eu estou propondo que sejam todas as sessões, todas as reuniões, todos os depoimentos sejam feitos de forma ao vivo e transmitido pelo organismo oficial de comunicação, que é a TV Câmara de São José do Rio Preto, e vou arrolar também várias testemunhas, que eu quero que sejam ouvidas também ao vivo. É um excelente procedimento. Espero que seja assim para todo mundo, né? Agora, o engraçado que é, quem está sendo investigado não tem medo que seja público. Agora, quem denuncia parece que não quer que seja público.
Então, se estão achando que vão me intimidar ou me punir de maneira sorrateira, estão enganados. Podem até fazer isso, mas vão ter que fazer de maneira pública. Esse é o meu pedido para a Câmara Municipal e para o Conselho de Ética. Tá certo, gente. Tá aí o vereador João Paulo Rilo, do PSOL, falando ao vivo aqui com a gente sobre vários temas do seu mandato. Vereador, obrigado. TV Câmara sempre à disposição do senhor e também de todos os vereadores aí quiserem, enfim, comentar ou falar sobre as declarações do vereador. O espaço está aqui à disposição. Obrigado, vereador. Obrigado. Tá, então, gente. Bom, vamos mudar de assunto, falar um pouquinho de cultura, porque estão abertas as inscrições do Programa Municipal de Fomento à Cultura, o Programa Nelson Seixas de Fomento à Cultura. E nesse ano o prêmio vai contemplar aí até 27 projetos. Vamos conferir a reportagem. O Programa Municipal Nelson Seixas de Fomento à Produção Cultural terá um formato diferente neste ano. Com a pandemia, profissionais da cultura e poder público se uniram para decidir uma forma de contemplar mais projetos e contribuir para a recuperação dos artistas, que estão entre os mais prejudicados pela crise. A Secretaria de Cultura se reuniu com o Conselho Municipal de Políticas Culturais e debateu, num ano de pandemia, qual seria o formato desse prêmio. E como o setor cultural ele foi realmente o primeiro que teve que parar, e não tenha dúvidas, é o último que vai voltar, porque ele depende de aglomeração, resolveu-se então em conjunto que o Prêmio Nelson Seixas desse ano ele será um investimento para pesquisa em artes e cultura. Tanto pesquisa prática como pesquisa teórica, pois é uma forma do artista, do produtor e do técnico do setor cultural continuar produzindo e ter a sua subsistência, já que ele não tem nenhuma alternativa. As inscrições vão até o dia 5 de junho. Os interessados devem preencher um formulário no site da Prefeitura de Rio Preto. Neste ano, 270 projetos serão selecionados, cada um no valor de R$ 4.000, e cada premiado deverá entregar o resultado da pesquisa, que será disponibilizado para a população. Para a gente chegar nesse formato, foi um diálogo aberto com o Conselho. O Conselho Municipal de Políticas Culturais ele é formado tanto por representantes do poder público, como também por representantes de vários segmentos culturais. Então, juntamente com esses conselheiros, a Secretaria de Cultura elaborou um edital único de pesquisa a artes e cultura e foi uma participação bastante efetiva da sociedade civil, E assim é que deve ser o trabalho, dialogando o tempo todo e achando sempre as melhores soluções para cada momento que a gente estiver vivendo. Para os profissionais riopretenses, o Prêmio Nelson Seixas é uma oportunidade de retomar os trabalhos e ganhar um fôlego em meio à crise. Esse edital Nelson Seixas 2021 tem um caráter muito importante para nós, artistas da cidade. E tem esse caráter mesmo emergencial, Então foram feitas muitas discussões enquanto Secretaria de Cultura e os artistas da cidade, para que a gente conseguisse chegar num edital que fosse excepcional esse ano, que tivesse outros moldes para atendermos a esses artistas nesse momento pandêmico, A gente teve as questões da Lei Aldir Blanc que foram implementadas, estão sendo utilizadas aqui na cidade, mas em relação ao Nelson Seixas, a gente sentiu a necessidade, enquanto artistas, de fazer uma remodelação emergencial, E a gente conseguiu um resultado satisfatório dentro daquilo que nós, artistas, acreditávamos e acreditamos que fosse o melhor para esse momento. O prêmio engloba 13 categorias artísticas com pesquisas individuais. Neste ano não serão contemplados projetos coletivos. A ideia é incentivar o setor e valorizar o trabalho de cada profissional que sofre com os efeitos da pandemia. Não sei se é uma questão nossa de ser artista, a gente sempre está procurando se renovar, se reconstruir, se reorganizar. Então, cada um tem batalhado e procurado a sua forma sobreviver e resistir, Mas muitos artistas, amigos, com bastante dificuldade financeira. Então, a gente está sempre buscando. A Lei Aldir Blanc veio, deu
esse fôlego, digamos assim, para quem conseguiu ser contemplado. E o edital Nelson Seixas, o nosso pensamento foi isso. Já foi ao Aldir Blanc, vamos tentar mais um fôlego, né? Por isso, prêmios individuais, vai atender até 270 artistas, né? Individualmente, mais 5 que poderão se inscrever como curadores, né? Então, a gente tem buscado formas, né? Não só de nos reinventarmos enquanto artistas, praticantes, mas também desse diálogo com o poder público, né? E diante das políticas públicas que a cidade tem para oferecer para nós artistas. E o cidadão poder ter acesso a essa pesquisa, isso é muito gratificante, porque ele não vê somente o resultado do produto daquele artista, daquele técnico, mas ele também consegue acompanhar o processo de criação. E a pesquisa hoje é um dos elementos mais importantes de um processo de criação. Tá aí, gente, projeto importante, né? Até porque nesse período aí da pandemia, se tem uma classe que está sofrendo, é a dos artistas, os primeiros a parar, os últimos que vão voltar a ter suas atividades normais. Só uma correção, eu falei que o prêmio Nelson Seixas ia premiar até 27 projetos, na verdade é até 270 projetos, tinha cortado aqui o zerinho, então 270 projetos contemplados. É isso aí, gente. E o Panorama TVC termina aqui. Se você quiser rever esse programa, basta acessar o nosso canal no YouTube. Estamos lá, como você já sabe, TV Câmara Rio Preto. E todas as informações aqui do Legislativo, os projetos em tramitação, as pautas das sessões e tudo o que acontece aqui na Câmara, acesse o nosso site riopreto.sp.leg.br. Acesse, curta e compartilhe também as nossas redes sociais. Estamos lá no Facebook e também no Instagram. É isso aí, gente. Muito obrigado pela audiência e até o próximo programa.